Irmão, nós estamos aí falando, né, de 2 Coríntios, estamos no capítulo 6, e ali é ancorado, né? Hoje vai ser a última ministração desse versículo, 6:1. Então, 2 Coríntios 6:1. Eu sempre falo, é importante você rever a mensagem, é importante você anotar e deixar Deus ministrar ainda mais no seu coração durante a semana, né, ou quando a mensagem estiver disponível, e também usar a mensagem do canal do YouTube para você evangelizar. Amém? Eu vou ler o 6:1 e também 1 Coríntios 3:9. 2 Coríntios 6:1 diz assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E agora, né? 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Amém? Então, nós estamos falando que nós cooperamos com o Senhor. E devemos cooperar com o Senhor. Então, damos essa ênfase, que há coisas que nós precisamos fazer. Amém? Então, eu peço que você assista as outras mensagens para você ir completando aquilo que o Senhor deseja falar, né, no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, há coisa que nós precisamos fazer. Isso que você precisa colocar no seu coração. Não falar assim, eu aceitei Jesus e tal, e agora eu vou ficar esperando Deus fazer tudo para mim e tal. Não é bem assim. Então, há coisas que você tem que fazer. Amém? O Senhor espera que tomemos algumas atitudes. Então, é importante você se posicionar em algumas áreas da sua vida, identificando e tomando posição, né? Não ser igual aquela pessoa que olhou, diagnosticou, né? Aí vai no médico ou alguém da família fala: olha, você precisa fazer exercício. Você é uma pessoa bacaninha, mas caminha, vai para uma academia, num treinamento ali específico, direcionado. Olha, vou fazer, uma hora eu faço. Aí vai essa semana. Aí não, semana que vem eu vou fazer. E vai, chega, não, agora na outra. Não, irmão, se posicione. Rompa. Você tem que romper. Eu estou dando um exemplo, mas isso a gente precisa colocar isso nas coisas do Senhor também, na nossa vida. Amém? Então, o Senhor espera que tomemos algumas atitudes. Querer e obedecer. Nós temos que ter o desejo, o posicionamento: olha, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. É o meu desejo. E aí eu tenho que transformar isso em atitude. Amém? Não combina aquela pessoa: olha, eu amo o Senhor e tal, e faz as coisas que desagradam ao Senhor. Ó, irmão, não bate. Não bate. Aquele: eu amo a minha esposa e tal, e é só as coisas que desagradam a esposa e fica fazendo. Então não ama. Quem ama, obviamente, né? Como nós falamos hoje de manhã, né, que é encontro lá dos casais, tem que haver o acordo, a convivência, né? Não só a pessoa ficar quase que um escravo do cônjuge. Tudo que o cônjuge faz eu não posso desagradar, porque não, também não é assim. Você tem que ter o compartilhamento, a conversa. Cada um tem que ceder um pouco e vai andando em amor. Amém? Essa que é a temática. Mas com o Senhor não é bem assim. O Senhor estabelece a sua direção, estabelece os seus desejos na sua palavra, pela ação do Espírito. Está em você em querer ou não, em obedecer ou não. E o Senhor deseja que nós tomemos uma atitude, amém? Forte e firme de obedecê-lo. Aí,
eu até pesquisei quem falou isso, mas não tem especificamente, né, nenhum filósofo e tal que falou isso, mas é fato. Me ajude a te ajudar. Se você guardar só isso, a mensagem está aí. Pode acabar o culto, acaba até um pouquinho mais cedo e ir embora para casa. Se você guardar só isso, já fechou, já fico feliz. O quê? Deus falando contigo. Me ajude a te ajudar. Mas o que é isso? Você vai ver no decorrer da mensagem. O Senhor quer te ajudar. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer o melhor para você. Mas Ele estabeleceu as coisas, o caminho, o mapa do sucesso, da bênção, na palavra dEle. Então é importante você estar desejando querer e tomando as atitudes, obedecendo, para que o Senhor cumpra a sua palavra e te ajude. Percebeu? Amém? E dando ênfase, muitos eles querem a bênção de Deus, quer tudo e tal. Vai ver a vida. Vai ver o coração. Você vê o testemunho, né? Não vamos citar, né, que a mensagem e tal. Vê o testemunho. Se a irmã não perdoa, se a irmã fica ali com ódio de uma certa injustiça que aconteceu, de uma tragédia e tal, não teria como o Senhor trabalhar no coração dela, dando paz e tal. Percebeu? Então é importante a ênfase do testemunho que foi dado, a questão do perdão. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Eu não vou ler o texto todo, mas só vou dar ênfase. E depois você dá uma lida em casa. Tá bom? Analisa isso. Mas se você for ver, no versículo 1 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Aí vem uma série de bênçãos. Mas você viu que começou com C. 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 Tanto é que depois, a partir do versículo 15, fala do castigo decorrente da desobediência. Mas eu dou ênfase também o versículo 12, que diz assim, do mesmo capítulo 28. Eu, o Senhor, te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Oh, todo mundo quer orar isso, hein? Sim, Senhor, eu sempre estarei por cabeça e não por cauda. Oi? O versículo 13. Obrigado, irmão. É porque 13, né? Mas benção. Tudo bem. Então, estarás sempre por cima e não por baixo. A pessoa quer orar isso. E sim, Deus quer isso de você. Mas aí o Senhor coloca uma vírgula. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor. Teu Deus. Ou seja, Deus quer ser o nosso Deus. Que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Desejar e obedecer. Por isso que nós temos que guardar a palavra. Então muitos querem a bênção, querem tudo. Deus, eu também quero te abençoar. Mas e aí? Como você está agindo? Não é verdade? Então é decorrente, bênçãos decorrentes da nossa obediência, né? Depois vocês leem em nome de Jesus. Também Isaías 1. Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha só. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então a pessoa tem que querer. Ela tem que ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Aí come o bem dessa terra. E esse ouvir não é só ouvir. Olha, muito bom a mensagem. Aí, na hora de fazer o que é certo, a pessoa não faz. Então não ouviu. O ouvir
está implícito em executar conforme as orientações dadas pelo Senhor na palavra. Amém? Comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, entenda que o Senhor não pode ir contra a sua palavra. Muitos colocam situações que são pecado, como não, isso não é pecado não, isso aí, né? É Deus, é uma situação. Não, irmão, pecado é pecado. Bênção é bênção, maldição é maldição. É claro, Deus não fica dando meio termo. É lógico que em Cristo, como nós lemos o versículo, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos movidos pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Tá, tudo, mas temos que obedecer também, irmão. A coisa não é largada. Não é de qualquer jeito. Como nós lemos aí, né? Não, a graça não pode ser em vão. E nós vemos, irmãos, é bem claro nesses últimos tempos, a bagunça que está. As igrejas, as pessoas. Falta de fé, falta de cuidado, falta de temor de Deus. É onde nós temos que ressaltar essas questões, né? Será que está tendo uma vida alinhada com o Senhor? Amém? Como nós lemos lá, é 2 Coríntios 5:17. Vamos lá? É assim que, se alguém está em Cristo, porque se não tiver, não adianta nada, irmão. A pessoa, muitas das vezes, vem na igreja, mas olha, vindo já é uma bênção que está recebendo a palavra e tal. Mas muitos, se estiverem com a motivação errada, não está em Cristo. Aí não há uma mudança. Não é o que? Uma nova criatura. Com isso, vai ficar com as coisas velhas, com as mesmas práticas, com o mesmo procedimento. Não há uma mudança real de vida. Você entende? Então, primeiro, nós temos que ter sabedoria e amor com aqueles que não foram verdadeiramente transformados. Estão no processo. Nós, como igreja, não estamos na posição de julgar ninguém. Nós temos que amar, dar a mão e prosseguir. É o nosso ofício, o nosso chamado. Ter amor com todos, mas entendendo que, à medida que a pessoa tem um encontro real com o Senhor, ela muda. Ela tem que ser uma nova criatura. Mas, ao mesmo tempo, irmão, não precisamos nem devemos jogar pedra em alguém que está aqui, ou alguém que serve ao Senhor em outro local, que não tem um procedimento conforme as nossas expectativas. Percebeu? Fala assim, poxa, fulano de tal, poderia isso e tal. Irmão, poderia muita coisa, irmão. Mas vai chegar nisso, vamos ter fé, que essa pessoa vai ter o coração quebrantado e vai mudar de comportamento. Ah, mas está indo na igreja, glória a Deus. Podia estar indo na balada. Podia estar indo até outras coisas aí, não é verdade? Ou não indo em lugar nenhum. Glória a Deus, irmão. Então, todos nós estamos em construção. Tem coisa para fazer. Sabe? É só cutucar lá na sua casa. Sua casa está perfeita, né? Tem sempre uma coisinha para fazer. Não é verdade? Ah, mas já tem tomada, tem tudo, mas você pode trocar o espelhinho da tomada, colocar um negócio mais sofisticado. Não pode? É. Olha, sabe? Só quer gastar, irmão. É isso, somos nós. Quanta coisa. E vou te falar uma coisa. O que Jesus falou na mulher adúltera?
Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas adaptando para a gente aí. Aquele que não tem coisa para melhorar, atire a primeira pedra, irmão. Como eu tenho coisa para melhorar? A Elma, uma santa de Deus, vai morar com ela para você ver. Acho que não aguenta uma semana, irmão. Ouviu, Maga? Você não aguenta uma semana. Eu não vou soltar não, mas olha, vai lá e você vai ver a louça lá. E não tem, e está louvando a Deus, e olhando a Bíblia, e a louça, glória a Deus, aleluia. Depois eu lavo e são prioridades. Da hora do almoço e acabou, e aí, não, tá, glória a Deus. Não faz não para você ver, irmão. Não faça comida não para você ver. É bênção? É, ué. Percebeu? Eu amo. Cada um, irmão. Depende da ótica. Cada um tem as suas questões, né? Então olha, você não aguentaria. Ela é um anjo, eu não sou esse anjo todo, irmão. Você não aguentaria andar comigo. Uma semana andando comigo. A hora que eu acordo, a hora que eu faço, as coisas que eu como. Ih, meu irmão. Você não aguentaria. Se você me imitar uma semana, você vai ser arrebatada. Você não vai aguentar, cara. Eu sou chato, eu sei que eu sou. Não sou normal. Você entende, irmão? Todos nós temos coisas a melhorar. Mas uma coisa que nós temos que ter em comum: decidir andar no caminho do Senhor. Decidir fazer parte da igreja do Senhor. Decidir melhorar dia a dia. Ouvir a palavra do Senhor. Não dá, tá difícil. Irmão, me ajude. Me ajude. Isso que é mais importante. Decidir estar em igreja e ser fiel ao Senhor. Isso sim. Isso sim. Amém? Aí o Senhor vem e honra. Ele abençoa tremendamente. Como a gente vê esses testemunhos e os outros, né, que estão ali no YouTube. Glória a Deus. Estamos em construção, amém? E o Senhor, Ele recebe tudo isso em nome de Jesus. Sempre decida por Senhor. Comigo não é ser, não. Eu quero o Senhor. Eu quero a mudança, eu quero. Amém? Glória a Deus. Irmãos, cuidado para você até achar que está sendo usado por Deus, cooperando com Deus, e na verdade está cooperando com o diabo. Amém? Com o maligno. Com o lado das trevas. Então muitas vezes a pessoa acha que está sendo usado por Deus. E ela está cooperando muito pelo maligno. Com o maligno. Em Marcos 11, basicamente do versículo 12 ao versículo 26, tem algumas coisas ali no meio que não é específico disso, mas tudo bem. Jesus, ele amaldiçoou a figueira. Então ele passou ali, estava passando e tal, e a figueira, né, que fornece o fruto, o figo, né, estava com folhas. Se estava com folhas, Jesus viu de longe. Você vai ver no texto isso. Aí ele foi lá na figueira, tinha folha, ele foi. Olhou, não tinha fruto. Jesus já sabia, né? Ele quis ensinar para a gente isso. Aí ele chegou, amaldiçoou a figueira. Falou, olha, não vai mais sair fruto de ti. Falou lá, olha no texto. Depois eles saíram, passaram no mesmo lugar. Os discípulos viram que estava seca aquela árvore, até a raiz. Aí Jesus continua falando lá no texto que tudo aquilo que você falar, crendo, recebereis. Amém? Todos sabem bem esse texto, né? Benção, irmão. E Jesus respondeu e disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que você diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedistes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, aquilo que você ora, crendo, você recebe em nome de Jesus. Amém? Então o Senhor, olha que estava o papo da figueira e Jesus já colocou um monte. Percebeu? Ok. Não dá para desenvolver tudo isso agora. Mas eu quero que você coloque no seu coração. Pela palavra, foi amaldiçoado aquela figueira e secou. Muitas vezes, a pessoa pela palavra está secando uma coisa na sua vida. Está amaldiçoando, até sem querer, a sua vida, alguma situação, de forma consciente ou inconsciente. Então, cuidado o que você fala em nome de Jesus. Vira e mexe, a gente fala muito isso na nossa igreja, com relação à fala. Irmão, que é muito importante. Tem uma pessoa, não é da nossa igreja, não é nem... É de uma igreja cristã, né? Aberta aí, do comércio. Eu sempre vou lá pegar alguns produtos lá. E conversando, até convidando essa senhora, é uma senhora, né? E conversando com ela, vem para a igreja falar e tal. Falei também sobre relacionamento, né? Sobre casal, uma coisa assim. Não lembro certo detalhe, mas eu sei que ela falou, olha, eu errei muito referente ao meu marido. Ela falou que está sozinha, está separada. Falei, senhora, certo, eu errei muito. Eu não quis assim, né? Não era um aconselhamento pastoral, eu estava ali na banca para pegar o produto. Ela, eu errei muito e tal. Como estava um movimento quieto, eu falei, mas Deus vai preparar o melhor para a senhora. Sabe que eu errei? Eu falei, e agora, Jesus, né? Quase que eu estava com vergonha de sair. Sabe que eu errei? Eu falei, certo, né? É o seguinte, eu ia para a igreja, eu estava querendo ir para a igreja. Uma igreja assim, né? Que tem, muitas das vezes, a reunião bem cedo. Você vai pescar, né? Tem algumas vezes cedo, sei lá, 7, tem alguns até 6 horas. Aí, ela queria ir e se arrumava e o marido não estava nem aí, irmão. O marido não queria ir. Ela falou que gritava com ele. E por acaso eu sou uma mulher sozinha, separada? Ou viúva? Falava assim, irmão. Vou sozinha para a igreja? Não é isso que tal? Eu quero um marido do lado de mim. Como é que eu vou lá sozinho? E brigava com ele. Aí ele se arrumava emburrado e ia com ela. Mas ele ia e tal. Eu falei, que benção. Tal. Aí ela falou assim, até que um dia ele separou, não aguentou. Hoje ele vai para a igreja com a outra. Ele está casado. Se não me engano, nós temos um filho também, com a outra família. Eu estou sozinho. Já estou com uma idade. Ele está com outra pessoa. Eu falei com ela, dê uma cutucada. Essa outra pessoa não deve gritar com ele, não. Deve até tratar ele bem e tal, essas coisas, né? Então fica a lição para a senhora. Trata bem a pessoa. Está vendo? A senhora com boa intenção de levar a pessoa para Deus, tá o casalzinho junto, né? A senhora machucou ele. E ele era boa pessoa? Aí já estava ali mesmo, falei mesmo. E ele era boa, já virou, né? Ele é um homem bom, trabalhador, honesto e tal. Só teve esse problema? Olha, que eu lembro basicamente era só isso e tal. Cuidava da gente. Agora, eu com essa situação, eu tive que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, né? Salário de comércio. Agora tá... Não vou dar a dica, né? Que a cidade não é tão grande assim, né? Tá eu não sei se é um filho, uma filha. Tem que manter. Comprar as coisas tudo divididinho para dar conta.
E o marido indo para a igreja agora com outra. O que ela falou? Irmão, sou sincero. Ele também teve um acidente grave, né? Quando ela falou, do jeito que ela falou, eu falei, o cara deve ter ido pro caixão. Porque ela falou isso. Viu o negócio de uva? Eu falei, que bom que ele não morreu, né? Mas todo mundo vai um dia, né? Mas eu até pensei nisso. O que eu quero dizer para você? Cuidado o que você fala. Cuidado. Uma outra, irmão, que não está aqui, já falava assim, com o marido, qualquer hora você vai levantar e vai embora. Qualquer hora você... Um dia o cara fez isso, irmão. Uma que não deixa eu mentir. Viviam bem. O marido levantou um dia e foi embora. E o que doía nela era isso, que não deu satisfação, não falou nada, não discutiram nada. E a gente no aconselhamento, ali, né? O que você falava? Isso. Ele fez o que você falava. Tá feliz agora? Entendeu, irmão? É impressionante. Isso é verdade. Cuidado o que você fala. Muitas das vezes a pessoa fala coisa igual cacuete, sabe? Ela nem se liga. O Rauta vinha do futebol uma vez e tal, falava sempre umas situações que ele estava muito cansado. E olha que ele é uma pessoa muito de Deus. Eu falei, meu filho, você está errado falando isso. Uma coisa você está cansado, a outra coisa você está... Aí tirou esse linguajar. Fique atento. Com a sua família, a pessoa que você ama, orienta. Tem gente, irmão, que é muito orgulhoso. Eu acho que se acha Deus. Se você falar alguma coisa, a pessoa fica ofendida. A gente quer te ajudar, irmão. A gente vai ajudando, olha. Muda aqui o seu linguajar. Toma cuidado. Se a pessoa não quiser, irmão, não estou nem aí, irmão. Eu não estou nem aí. Se a pessoa não se acordar e não atender, não estou nem aí, irmão. Porque nós temos que dar a palavra, socorro para quem quiser. Se a pessoa não quiser, quem não quer sou eu. Estou tranquilo. Consciência limpa, já falei. Amém, irmão. Mas quando estiver se afundando, não me chama, não. Que antes eu vou te dar um sermão. Lembra? A outra pessoa corre. Lembra ali e tal, você lembra? Me ajuda. Não, calma aí. Estou com pressa, não. Espera aí. Lembra aí, quando tiver quase... Não, então, mas Deus ainda vai te restaurar e tá bem. Percebeu? Essa é a verdade. Nós temos que fazer a nossa parte. Falar de amor, de coração, mas vai ter sempre aquelas pessoas que não vão te ouvir. Não se deixe ficar ofendido por isso. Faça a sua parte, ame a pessoa e lance a palavra e o Senhor vai te honrar em nome de Jesus. Amém? E pode acontecer de você que vai falar, outras pessoas vão falar. Esteja em oração que a mudança que você deseja para o seu marido, para a sua esposa, de repente o Senhor usa outras pessoas para falar o que você muitas das vezes está até falando e deseja, e essa pessoa não muda. Amém? Se depender de mim, fica tranquilo que ele vai ouvir, ou ela e ele, né? Eu não falo com a mulher sozinha, a não ser aqui, junto com a minha esposa, com alguém. Então, com certeza nós falaremos aquilo que o Senhor desejar. Irmão, 2 Coríntios 5:7 diz assim, andar por fé e não por vista. Nós devemos andar por fé e não por vista, não olhando aquela situação de agora. Você tem que ver lá na frente. A mudança que você quer para o seu cônjuge, você não pode ver agora. Olhe lá na frente o Senhor agindo, trabalhando. Amém? Nós precisamos chamar à existência as coisas que não existem. Romanos 4, versículo 17, a parte B, diz isso. Então, diz assim, Deus, o qual vivifica, ou seja, dá vida aos mortos, e chama as coisas que não são
como se já fossem. Amém? Então, é o caso de Abraão. Se você ver, ele estava já estéril. A mulher dele também. Aí Deus mudou o nome dele, né? Como pai de multidão. Mas ele não tinha nem filho. Ou seja, Deus trouxe à existência uma mudança que ocorreria. Amém? Então é importante você mudar o seu linguajar. E numa situação que você está vendo que não vai dar certo normalmente, você começa a declarar na palavra a mudança, a transformação naquelas pessoas que você deseja, que você ama, em nome de Jesus. Amém? As coisas que não são como se fosse. Isso é chamar a existência. Amém? 1 Coríntios 1, 28b também diz: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então nós precisamos mudar a nossa linguagem. Mude a sua linguagem em nome de Jesus. Se nós mudarmos isso, você vai trabalhar muito para a obra, você vai cooperar muito. Porque Deus deseja te abençoar muito, mas você com a linguagem errada, não tem como ajudar Deus. A autoridade, quando você vai orar, mandar o mal embora, é tudo usando a fala. Irmãos, muitos eles oram pedindo bênção, prosperidade, transformação, salvação de vida para a família e tal. Aí passa um tempo, o irmão, não digo nem dia, no mesmo dia, passa um tempo e fala: esse pessoal não adianta nada, rapaz. Eu falo e não vão para a igreja. Desse jeito vão tudo para o inferno. Ah, eu sei. Então, mas orou lá. Ajoelhou, jejuou. Oh, Deus, manda antes. Manda nada, irmão. Vai mandar o quê? Pessoa falando só besteira. Olha o que ela quer no coração. É isso mesmo. Não adianta você fazer orações lindas. Em língua que seja. Pode ser o que for, irmão. Se você começar a falar besteira. Se você no seu dia a dia não falar em consonância com as orações e com a palavra, não vai virar. Percebeu? Não vira. Não dá milagre. Não ocorre nada disso. Precisamos alinhar a nossa fala. Mudar a nossa linguagem. E buscar a linguagem de fé, de esperança, de futuro com o Senhor. Se você declarar o que está ali, irmão, é tudo que o diabo quer. Que você fale. Que não deu, que olha, não dá, que é pobre, que não tem jeito, que vai acabar, tal. Se você falar isso tudo, você vai descer e decair cada vez mais. Mas quando você olha a palavra e começa a declarar a palavra em nome de Jesus, você começa a mover no reino espiritual. As trevas têm que sair. Porque é a palavra de Deus que está sendo dita e não a sua. Você pega lá as promessas, você se encaixa debaixo das asas da palavra de Deus e começa a caminhar. É isso que Deus... Você não viu ali no texto? Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Todo mundo está olhando isso, né? Não vai virar nada, isso aí e tal. Essa pessoa que será usada por Deus. Entendeu? É ela, é ele. Você pode ver a mulher lá com fluxo de sangue. Ela perdeu tudo. Ela por si só foi dos melhores médicos. Foi enquanto estava com dinheiro. Foi. Nem buscou a Deus. Perdeu tudo. Passou Jesus. É esse.
eu vou ser curada. Então, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Quem me tocou? Porque senti que de mim saiu virtude. Alguém, ele sabia. Alguém me tocou com fé. Mas ela perdeu tudo. Ela era muito rica. Muito rica, irmão. Naquela época não tinha INSS, não tinha plano de saúde. Era, tem um problema, tem a ervinha e tal, ou morrer. Agora quem tinha cascalho, trazia os médicos. Tecnologia. É ou não é? Tinha muita grana, a velhinha, irmão. Mas roubaram tudo. Levou tudo. Irmãos, não espere perder as coisas para buscar o Senhor verdadeiramente. Não espere perder as pessoas que você ama para dar valor. Para buscar o Senhor. Busque agora que está tudo bem. Perdoe. Sabe, tenha um coração aberto. Deus falou contigo, faça na hora, irmão. Faça, Senhor. Eu quero uma nova pessoa, nova criatura. É isso aí. Esse versículozinho na cabeça ali, né? Glória a Deus. É 2 Coríntios 5,17. Viva isso aí. Mude a sua linguagem. Então você chama à existência as coisas que não são na sua vida. Começa por você, você tem que declarar e falar. Amém? Confesse os resultados e não o problema. Sabe qual é o problema? Que a pessoa fica só no problema. Não, mas o que Deus fala sobre isso? Aquele que está em Cristo, né? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. A pessoa fica ali no velha. Ah, mas olha, não tem jeito, tá vendo? Olha essa pessoa e tal. Uma nova criatura, irmão. Vai acontecer um milagre. Declare o que você quer do seu marido, da sua esposa, da sua vida, das suas finanças, dos seus filhos, do seu futuro. Tem gente que, irmão, abre a boca, só olha, a vontade que eu tenho de falar, cala a boca. Mas com educação, né, irmão? Mais educado possível é isso aí que a gente poderia falar. Cale a boca. Viu? A criança até ajudou. É isso mesmo. É desse jeito. Maria Helena. Irmão, pessoas que não conseguem enxergar na sua vida a derrota presente pelo que falaram lá atrás. Que não conseguem ver a derrota futura pelos que está falando agora. Não tem fé na palavra de Deus. Se tivesse, estaria falando a palavra. Declarando. Eu lembro muito aquela mulher, eu acho que Eliseu, agora eu estou confundindo se é Elias ou Eliseu. Morreu o filho dela, lembra lá? Aí tal, ela chegou, deixou lá o filho e foi em direção ao profeta de Deus. Lembra lá? Perguntou, e aí, tudo bem? Tudo bem. Ela foi com quem resolve. Eliseu ali, irmão, desculpa, não sei, estou confundindo se é Eliseu ou Elias. Eliseu, representando Deus. Tudo bem? Tudo bem. Sabe se fosse uma pessimista? Tudo bem, não, meu filho acabou de morrer. Acabou, irmão. É isso aí. Ela não declarou a morte do seu filho. Entendeu? Ela deixou lá. Quem profetizou que eu ia ter um filho que está ali, não foi à toa. Eu vou lá no homem de Deus. Que mulher. E paravam ela, tudo bem. Isso aí era o demônio querendo que ela falasse.
tudo bem. Ah, é? Como é que você está? Tudo bem? Não, meu marido é isso. Dá para ver que está tudo bem. Vontade de perguntar, e o seu Deus? Qual é o seu Deus? Oh, meu Deus. O seu Deus é o que você fala. Esse é o seu Deus. É Ele que está te ajudando. Está vendo? Pelo que você fala. Ela foi lá e falou com o profeta. Conclusão, o filho foi ressuscitado. Antigo Testamento, tá, irmão? Não chegou nem na época de Jesus. Imagine com Jesus, hein? Com Jesus chegava, não precisa ir lá não, mande somente uma palavra e meu filho será ressuscitado. Oh, grande fé dessa mulher. Pode ir, seu garoto já está brincando lá de... Entendeu? Tenha fé em Deus, é o que Jesus falou, no versículo 11, viu ali? Tendes fé em Deus. Irmãos, as nossas atitudes, as nossas falas denunciam a nossa fé. Denuncia. E as trevas sabem. Elas ficam esperando. É só dar uma cutucadinha que ela vai falar. Aperta um pouquinho. Vamos cumprir essa palavra. É isso aí. Aí um fala assim, mas ela orou e tal, e não se preocupa não, ixi, nem foi atendida, ó. Ela falou, ou ele falou. Vamos cumprir o que ele falou. É isso que acontece, irmão. A gente maligno fica esperando a pessoa falar para cumprir o que você está falando. De bem, os anjos cumprem. De mal, os anjos caídos vão fazer. Interessante, né, irmão? Então nós precisamos mudar a nossa linguagem e colocar a nossa linguagem conforme a palavra. As promessas que ainda não foram manifestas na nossa vida. Quais as promessas que não foram manifestas nas nossas vidas? Uma mudança. Declare. Confiando no agir de Deus. Isso é forte, né, irmão? Então confesse a palavra de Deus. O que Deus diz sobre aquela situação, aquele assunto. Fale com fé, sem duvidar. Amém? Por isso que o Senhor Jesus saiu da figueira e colocou no monte. Ele falou assim, ó, figueira é fácil, né? Eu estou falando do monte. Figueira foi até a raiz, né? Cadê a raiz desse monte? Não. Aí é demais, né, Jesus? Falar que a figueira ela morrer, tudo bem. Agora aquele monte, é a fé que nós temos que ter no Senhor. Porque o Senhor é que age e muda, transforma em nome de Jesus. Treine com as coisas pequenas para fazer as grandes. Não tente, agora eu já vou agir e tal. Irmão, treine com as coisas pequenas, que logo você vai estar com as coisas grandes e Deus vai colocar coisas grandes para que você profetize, para que você declare e aconteça. Valorize cada situação, cada desafio. Irmãos, o relacionamento é um grande desafio. Relacionamento com pai e mãe, com o seu cônjuge, com seus filhos, com outras pessoas. Cada um tem um jeito, cada um tem um... Imagino eu que lido com um monte de jeito. Gente, pessoas. Isso é um grande desafio, exige sabedoria. É uma mulher, um homem de Deus. Amém? Saber se relacionar é uma ciência. É onde você vai demonstrar
a sabedoria de Deus. Você quer ver alguém sábio? É aquele que sabe se relacionar. Eu te coloco de coração. Ninguém agrada a todo mundo. Vou repetir. Ninguém agrada a todo mundo. Jesus não conseguiu. Irmão, nem Deus. Porque a sua palavra confronta e tem gente que não gosta. Ai, não, eu quero ficar no meu pecadinho, na minha vida mansa. Tá tão gostoso assim, não mexe não. Percebeu? Não tenha medo de se posicionar para o Senhor. Amém? Sempre traz para o Senhor. Até nos aconselhamentos, quando a gente fala, olha, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Eu vou te falar o que Deus manda fazer. E está nas suas mãos fazer o que você quiser. Amém? Mas eu tenho que falar para você o que Deus deseja que você faça. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, fica totalmente vulnerável. Aquela pessoa que não pensa antes de falar, que fala de qualquer jeito, é precipitado, que não medita, que não é sábio. E hoje em dia, irmão, cuidado com uma coisa chamada redes sociais. Muitas vezes você fala ali, a pessoa fica muito macha, muito... Então, tenha muito cuidado no que falar, né? Aí, o que acontece? Essa pessoa é uma cidade sem muro, vulnerável. Seja uma fortaleza, irmão. Pense antes de falar. Toma cuidado. Não tome decisões sem buscar a direção de Deus. Sempre busque fazer conforme a palavra de Deus. Amém? Isso é fundamental em nome de Jesus. Irmãos, precisamos andar como filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você como filho, nós como filhos, temos intimidade. Então muitos aceitaram Jesus, transformaram-se em filhos, mas não andam como filho. Como? Reinando, declarando a palavra, tendo uma vida de autoridade. Somos também herdeiros. Muitos eles ficam pedindo a Deus as coisas, tudo bem, mas ela como filho já tem direito, já tem acesso a tudo, a intimidade com o Senhor. Em 1 Coríntios 3, 21, versículo 21, e também a parte B do versículo 22 e 23, o Senhor fala assim: tudo é vosso. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso. Deus preparou tudo para nós. Tudo é vosso. O que você quer? Depois você olha. É impressionante isso. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, nessa linha você tem tudo. O que você quer? Então, como filhos, nós temos autoridade. Você precisa entender a autoridade no falar. Você precisa declarar a sua palavra com autoridade. Muitos pensam assim, é positivismo e tal, irmão. E falar palavras negativismo, acho que não é bom, né? Entre o negativismo e o positivismo, fica no positivismo, irmão, se você acha. Mas não, isso é fé. Isso é bíblico. É palavra. Amém? Glória a Deus. Reinar em vida. Romanos 5,17 nos fala para justamente que nós reinaremos em vida. Amém? Isso é importante, irmão, a gente ler. Porque se pela ofensa de um a morte reinou
por esse, muitos mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós temos que reinar em vida. Como é que é reinar? É ter o domínio. Não ser movido pelas circunstâncias e sair do sério. Ter o controle. Quem reina é quem tem controle da situação. Amém? Em Gênesis 1, 28, o Senhor fala para o homem, para ele frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Depois você lê Gênesis 1, 28, a designação do homem, homem e mulher, todos nós. Temos que dominar, ter o domínio. Quem é nascido de Deus vence o mundo pela fé. 1 João 5, 4. E também, irmãos, tem o poder da oração em concordância. Mateus 18, 28 a 20. Mateus 18, de 18 a 20. É fácil, depois vocês leem. Ou seja, o poder da concordância. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa, vos será concedido. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Depois vocês leem o texto. O que é isso? É o fundamento da oração. Tem como Deus atender? Você quer uma coisa e o marido não está em concordância? Ele está indo contra a sua palavra. Mas se tiverem em concordância, em acordo, o Senhor honra. Então, muitas das vezes, fica o marido e a mulher brigando pelas coisas. Entre em a concordância, cede ali, olha, tá bom, meu bem e tal. Aí, orem em concordância. Muitas vezes a pessoa nem ora, irmão, nem ora junto. Um está orando pedindo uma coisa, o outro não quer aquela coisa, quer a outra. Aí Deus olha assim, poxa, mas e agora, hein? Se eu atender o marido, então, eu não vou atender ninguém, rapaz. Deixa eles resolverem aí, acertarem esse negócio aí. Deus fazendo, irmão. Eu vou colocar um cara meio doido pregando aí, que vai dar um chacoalhão neles ali. Vai lá, Josemar, fala lá. Mais ou menos isso. Decide como? Em amor. Cede um pouco. Amém, é isso, meu irmão? Olha, tá bom, verdade. Irmão, se não houver concordância dos dois, é furada. Não vai dar certo. Deixa o Espírito Santo trabalhar e tome a posição. Aí, depois vocês leem Mateus 18, de 18 a 20. O Senhor responderá em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá bom. Também eu queria falar sobre a lei da semeadura e da colheita. Depois vocês podem ver 2 Coríntios 9, 6 e 7, até o versículo 10 também. Gálatas 6, de 7 a 10. Nós vamos colher tudo aquilo que a gente planta. O que você está plantando? O que nós estamos plantando? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tremendamente você. Separe aí algumas coisas que Deus falou contigo. Tenha uma vida pautada na palavra de Deus. Queira a mudança, ser diferente. Ajude Deus te ajudar. Muitos estão há anos querendo mudança, querendo uma coisa, mas ainda joga a culpa em Deus. Amigo, a culpa é sua. A bola é sua. Tafarel, né? Foi assim, né?
A bola é sua, está contigo. Mude você. Tenha um coração de fé. Pare de ficar olhando os erros dos outros. Olhe o seu. Profetize a bênção. Se humilhe. Encare o relacionamento conjugal como um desafio que é. Procure ser fiel à sua esposa, ao seu marido, agradá-lo, a se submeter um ao outro, buscar essa união, essa concordância em amor. Seja um exemplo no seu lar e Deus vai te honrar. Amém? A sua esposa, o seu marido nunca serão perfeitos. Saiba disso. Mas só de te aguentar esse tempo todo, já é uma mulher, é um grande homem de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Pode até falar em línguas aí, que é por aí, irmão. É um desafio.